Genuíno, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, da nossa conversa, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Breno, eu vou começar pelo filme. Argentina, 1985, que eu fiquei empolgado, mexido, e é um belo filme. Segundo, a indicação de livro. É um livro que eu estou lendo, que é muito interessante, que é Primeiro eles conquistaram Roma. Como a Operação Mãos Limpas foi importante para a operação. Como a extrema-direita se beneficiou com a Operação Mãos Limpas. Algo parecido, muito parecido com o que aconteceu aqui. Podia ser como a Operação Lava Jato preparou o terreno para a ascensão do bolsonarismo. Interessante. Do David Broder. Qual é a editora? Eu não estou conseguindo ver aqui o nome da editora. Autonomia Literária, acho que é Autonomia Literária. Ah, interessante livro. Alguma série que você gostaria de indicar? Eu não estou assistindo, eu não tenho condições de indicar, Breno. Camila, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, o livro, né? Eu vou ter que fazer um pequeno jabá, mas eu indico A Guerra, né? Que já foi até mencionado no início, que foi o livro que eu e o Bruno publicamos em 2018, que ele traz um retrato desse cenário que eu falei aqui rapidamente, né? Do crescimento do sistema prisional, do encarceramento, da formação das facções e da disputa entre elas, que gerou um cenário de muita violência aí nos anos 2017, 2016. Eu acho que para entender essa questão, né, que hoje está camuflada, né? Hoje a gente não vê mais essas explosões de violência, mas tudo isso é muito cíclico, né? Infelizmente, eu não acho que nós não veremos novamente outros momentos com essas explosões. Então, filme ou série? Filme, eu teve um filme que do ano passado, né? O filme Atena, um filme francês que mostra, né, retrata muito bem a violência policial. Eu acho que ele é um filme muito forte, muito impactante, que é um filme francês, mas que poderia ser também um filme brasileiro, né, porque mostra a violência policial com o assassinato, né, de um jovem morador, né, do condomínio, de um condomínio popular Atena, a revolta que isso vai gerando e todo o tensionamento e os conflitos que isso no qual isso desemboca. Em que plataforma? Netflix, né? Isso, Netflix. E a série, eu pensei numa série, eu assisti uma série que já é antiga, mas eu assisti o ano passado, chama The Wire, que ela trata ali acho que é bem conhecida, foi considerada uma das melhores séries, né? Eu acho que ela é dos anos 2000, eu não sei. Ela tem uns 15 anos, essa série. Isso, mas ela é fantástica, porque ela mostra muito o que a gente conversou aqui, né, Breno, que no fundo, e olha, está falando lá se não me engano, ela é em Baltimore, né? Ela se passa em Baltimore. E vê como é que não se tem interesse em resolver o problema, né, da segurança. Ela mostra não só a corrupção policial, mas a sua incrustamento ali nas políticas eleitoral, nos interesses, né, dos nomeados para os cargos de chefia de polícia, no Ministério Público. Então, eu acho ela fantástica e também, né, poderia muito bem... E mostra essa coisa das guerras drogas, né, da inocuidade do que é isso, mostra muito bem ali como é que os grandes chefões passam ilesos e os pequenos que são toda hora presos ali, né, quando a polícia faz a ronda. Enfim, e Brasília, eu pensei também na série Sintonia, sabe? Porque só para... essa série Sintonia é uma série brasileira. Eu tenho algumas restrições, porque ela gira em torno desses três jovens, né? Tem o DJ, a menina que é evangélica e o menino do centro que é do crime. A parte do crime, especialmente, Breno, é muito, mas muito fidedigna. Sim. Em termos dos diálogos, da maneira como atua o PCC aqui em São Paulo, ela é muito fidedigna. Então, quem assistir pode ter confiança de que, de fato, está muito próximo da realidade. Então, são essas indicações. Mônica, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer
duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, o livro, que eu acho que vocês vão botar aí na tela, né? É um livro que eu resolvi recentemente, que eu não consigo ficar quieta, eu resolvi enveredar pela neurociência e eu ando interessada, assim, muito interessada nessas questões relativas a gênero e tal. Sim, não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, para mim tudo tem a ver com tudo, então eu acabo estudando de tudo um pouco, mas alguns provavelmente vão dizer, o que isso tem a ver com economia? Não importa, as pessoas têm interesses para além, né, das coisas. Então, um livro ou uma neurocientista que eu gosto muito, tenho assistido entrevistas dela e tal, e ela escreveu esse livro, é a Gina Rippon. Ela é britânica, e esse daí é o livro que eu estou lendo no momento. Não tem esse livro ainda, eu acho, no Brasil. The Gendered Brain, sei lá como é que a gente traduziria isso, Breno. O cérebro em termos de gênero, e depois vem Falta o português, a flexibilidade verbal do inglês. Exato, exato. E o que segue aí, ó, The New Neuroscience That Shatters the Myth of the Female Brain, é a nova neurociência que acaba com esse mito de que há uma dicotomia no cérebro, né? Os homens têm cérebros de uma determinada estrutura e mulheres têm outro tipo de cérebro. Então, é um livro de ciências, tá, gente? Mas é um livro de ciências para o público em geral, então ninguém precisa saber neurociência para ler esse livro. E ele é um livro científico, mas ele acaba tendo uma pegada, eu acho, muito bacana, de mostrar o seguinte: olha, as pessoas são o que elas são. Ponto. Esse negócio da gente querer ficar colocando as discussões em termos binários o tempo inteiro, de tudo, e eu acho que a coisa mais ilustrativa disso era aquela mulher horrorosa da Damares, né? Os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Eu acho que isso aí é a perfeita ilustração para... Esse livro aqui é a antítese da Damares. É assim, a vontade de dizer para a Damares assim, Damares, o seu cérebro veste azul e rosa, tá? Você pode achar que o seu cérebro é só rosinha, né? Não. Uma tradução literal seria o cérebro de gênero, mas talvez com maior licença poética, o título para o português melhor que talvez fosse o cérebro binário. O cérebro binário que, na verdade, não é, né? Porque o que sim, ela... Mas é a lógica do título, né? Quer dizer, é a lógica do título. É o que não existe, não é o que existe. Exato, é a lógica do livro. A tese dela, inclusive, aqui no livro, e ela se vale da plasticidade que o nosso cérebro tem, né? Hoje os estudos neurocientíficos com as tecnologias de imagem que a gente tem e tudo, já mostraram muito claramente a plasticidade do nosso cérebro, o que, aliás, é muito legal, porque significa que, gente, o nosso cérebro não envelhece não, tá? A gente vai ficando mais velho, mas se a gente continua estimulando o nosso cérebro, ele vai criando novas sinapses e novas conexões e ele evolui, assim. Então, essa descoberta da neurociência, né, da plasticidade cerebral e tal, ela utiliza a plasticidade cerebral para dizer precisamente o seguinte: olha só, na origem, o cérebro é o que é. Não tem nenhuma diferença estrutural entre o cérebro de um homem e o cérebro de uma mulher. Para os veganos ficarem bravos comigo, o cérebro é o que é graças à proteína animal? Não, o cérebro é o que é graças ao colesterol, que é o principal alimento dos neurônios. Vocês sabem que quando mulheres ficam grávidas, a nossa taxa de colesterol vai lá, que eu sempre achei, eu tenho colesterol alto hereditariamente, e tem pessoas que têm, né? Mas a fase melhor da minha vida foram as 2 vezes em que eu fiquei grávida, porque foram as 2 vezes na minha vida que eu não precisei me preocupar com colesterol. A minha taxa estava lá em cima, loucamente explodindo todo e qualquer limite,
Porém, a razão de ser disso é que eu estava grávida e os cérebros dos meus filhos estavam em formação. E o principal alimento do cérebro é o colesterol. Então, Breno, o povo pode se encher de colesterol pela via não animal necessariamente, que vai estar fazendo um bem danado para o cérebro, embora possa não estar fazendo nenhum bem para o coração. Tudo depende, né? Filme e série. Hein? Filme e série. Filme e série. Mas deixa eu só terminar a tese dela, porque a tese dela é a seguinte, então ela diz isso, o nosso cérebro é superplástico, e o nosso cérebro responde a estímulos externos, então, se os estímulos externos, que nossos cérebros forem expostos, se eles forem estímulos que dividem tudo em gênero, então a gente vai ficar, o nosso cérebro vai se auto-organizar de tal forma que sim, ele vai refletir preconceitos e enfim, assim, a cultura muito arraigada ao gênero, que é a nossa cultura, né? A gente tem essa prisão do gênero, que é uma grande besteira, na minha opinião. Como eu falei, eu acho que as pessoas são o que são, ponto. É isso que importa. Então, esse livro é muito bacana, super legal, super interessante. Série, sim, eu estou vendo The Last of Us, tá? Até porque, como tem fungo no meio e tal, eu estava falando aqui anteriormente sobre isso, eu tô assistindo, mas não é. Fora isso, eu não estou assistindo mais nada e todo mundo já está vendo The Last of Us mesmo, então eu não vou recomendar nada. Eu não estou, vale a pena? Eu estou gostando, mas eu gosto desse tipo de coisa e eu gosto, inclusive, eu gosto do seguinte. Eu adoro ficção científica. Eu adoro. Então, tudo que envolva ficção científica, eu gosto. E a série é bem feita. A série é bem feita, até agora eu gostei de todos os episódios, então eu até estou curtindo assim, assistir essa série. Filme, não tem como não recomendar o 1985, que eu tenho certeza que todo mundo que vem do seu canal recomenda, né? Um milhão de indicações num grau que eu jamais vi nesses 3 anos de programa. Bom, então agora a gente quer o Oscar para a Argentina, porque a Argentina já tem a Copa esse ano, agora a gente quer o Oscar do ano passado, né? Mas tudo bem, tá valendo. Agora a gente quer o Oscar para a Argentina, porque esse filme merece. Eu já vi esse filme 3 vezes. Se ganhar, será o segundo Oscar argentino. A Argentina ganhou com um tema semelhante à história oficial em 1981, também relativo ao período da ditadura. Então, eu recomendo, e tenho certeza que todo mundo já viu, mas vejam de novo. Claro. Vejam várias vezes. Eu já assisti, como eu disse, eu já vi 3 vezes. Ainda vou ver mais. Vou ver a quarta. Eu brinco com quem indica esse filme, que a tradução correta para o português do título seria Ai, que inveja. Ah, sim, total. Você assiste o filme, olha e fala, puxa vida, por que eles têm o Messi, a gente não? Por que eles tiveram esses processos contra os militares e nós assistimos esses militares como assombrações sempre retornam, né? O Breno, olha só, o Vinícius está lembrando a gente aqui uma coisa muito importante. O Segredo dos Seus Olhos ganhou em 2010. 3 Oscars, lindo. E é também com o nosso Ricardo Darín, né? Eu sou tão fã do Ricardo Darín. Nossa, deve ter uma lei na Argentina que obriga todos os filmes a ter como ator o Darín, não? Não é? É isso. Deve ter uma lei que obriga isso, porque o sujeito eu nunca vi Embaixo igual. disso vem também um ai, que inveja, né? Outro ai, que inveja. Ai, que inveja, eles têm o Darín. Bom, mas você sabe que, vou contar aqui uma coisa, um incidente que me aconteceu uns anos atrás. O Darín, que é argentino, ele acha que o Pelé é o melhor da história. Eu, uma vez, estava em Havana durante o festival... Olha que fantástico, ainda por cima, nossa, eu fiquei mais fã dele ainda. Durante o Festival de Cinema de Havana, uma vez, há uns anos atrás, eu encontrei o Darín no café da manhã do hotel. Eu estava lá por outros motivos, e ali estava numa mesa do lado, e a gente estava conversando de futebol com um amigo, ele participa da conversa.
ele diz, não, eu gosto muito de futebol e o Pelé realmente era superior ao Maradona, o tema ainda não era o Messi. Então, o Darim tem ainda essa... Olha, não dá, o Darim é outro departamento, né? Eu vou também sugerir um podcast, que eu acho que vocês já colocaram aqui também. Bora lá. Como eu disse que eu gosto de ficção científica, e eu gosto mesmo, eu tenho escutado alguns podcasts assim de ficção, na realidade. Eu ouço tudo que é podcast, eu adoro podcast, porque podcast é aquela coisa assim, você vai fazendo as coisas, você fica ouvindo, eu acho uma delícia. E é a coisa moderna mais antiga do mundo, né? Nossa, é a coisa moderna, é o rádio. E esses podcasts, assim, que te apresentam uma história, né, que tem esse ritmo que são peças de ficção, parece história de rádio. Na verdade, a invasão da Terra por Marte do Orson Welles. Exatamente. É espetacular. Então, tem esse que eu estou vendo, é um que se chama Caso 63, esse aí que está na tela de vocês. Ele é um original do Spotify, então vocês não conseguem encontrar ele em nenhuma outra plataforma de podcast, só no Spotify mesmo. Mas o Caso 63, ele é chileno, é um podcast chileno de 2020, se não me engano. Ele foi feito em 2020. Ele tem duas temporadas. Ele tem a primeira temporada são 10 episódios, acho que a segunda são 10 também. Eu estou ouvindo a segunda agora. Eu já ouvi a primeira inteira. A primeira eu ouvi toda de uma tacada só, assim, que é muito boa. E esse aqui é o original, tá, gente? Então, esse aqui é em espanhol. Tem ano passado, o Spotify lançou a versão em inglês do Caso 63, que se chama Case 63. Então, é a tradução literal. E a adaptação que eles fizeram do espanhol. Na verdade, o roteiro é exatamente o mesmo, os diálogos são os mesmos, é tudo absolutamente igual. A única coisa é que a versão em inglês tem são só duas pessoas, são dois personagens interagindo o tempo inteiro, um homem e uma mulher, e a mulher, no caso, é a Julianne Moore, que ganhou o Oscar e tal. Grande atriz. Eu adoro a Julianne Moore, então em inglês é com ela esse podcast aí. Mas o que é isso daí? Isso daí é uma super ficção científica, porque trata de temas assim como multiverso, linhas do tempo alternativas, pandemia, tá? Então tem uma grande pandemia, e aí tem as linhas do tempo alternativas, enfim, eu não vou estragar muito mais, não, vou só dizer isso. Mas é super, super legal, vale super a pena. Não confundam multiverso com metaverso, tá? Não tem nada de metaverso aqui, é multiverso mesmo. Então, é isso. Essa daí é o podcast assim, que eu estou escutando no momento. Rita, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Bora lá. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Não vale indicar Fervo. Fervo eu mesmo indico. Convido a todos para assistir, está nos cinemas, nas principais capitais do país, provavelmente vai estar também nos serviços de streaming. É um filme obrigatório, em primeiro lugar, porque temos essa grande figura, Rita Von Hunt, no filme. Em segundo, porque é um filme muito interessante, muito bem produzido e que realmente trata de questões fundamentais da nossa vida. Então, assistam Fervo. Vão ao cinema e depois assistam nos serviços de streaming, paguem pelo serviço de streaming para assistir Fervo, porque filmes não saem baratos, vão ao cinema, comprem ingressos, e isso que faz girar a indústria do cinema, especialmente do bom cinema. Assista Fervo. Rita, livro, filme, série? Bora lá, Breno. O que eu pensei de livro, eu terminei de relê-lo, vou gravar um vídeo para o Tempero ainda hoje,
sobre antropofagia zumbi, da Sueli Hounick. Antropofagia zumbi é originalmente um artigo, um ensaio de 2005, que a Sueli prepara para uma revista de crítica francesa. Esse artigo vai ter uma reverberação e um impacto enorme, e logo começa a ser traduzido e republicado numa série de outras revistas na Europa e na América, até ganhar uma versão, né, em português. E esse texto que a gente conhece é de 2021. Então, a Sueli também, nas notas que ela acrescenta ao final do texto, vai fazendo esse balanço, e eu a acho uma das intelectuais mais potentes, né, com maior capacidade de visão vivas do nosso tempo. E a Sueli, ela vai mostrando sobre o que ela já estava falando em 2005. É bastante agudo, assim. Anos antes, né, do lançamento do Instagram, ela já está falando sobre essa, de alguma forma, plataformização da vida, e esse sujeito neoliberal e empreendedor de si, que também é o seu divulgador, que também é o seu publicitário, né? E que sem não haverá, que a propaganda se torna a vida, né? Muito maluco pensar que o Guy Debord nos diz que o espetáculo é a antítese da vida. E agora a gente não é mais capaz de pensar vida sem a espetacularização dela, para que a gente possa permanecer vivo, né? Poder vender sua mão de obra. Mas queria indicar não por isso, queria indicar porque é uma excelente crítica ao modernismo. E aí acho que, né, como a gente completa 100 anos da Semana Paulistana, da elite cafeicultora, que se pensava moderna, vale voltar para o modernismo para pensar como aquilo deu nisso. E de filme, eu indicaria Holy Spider. Esse aí. Acabei de sair do cinema, fui assisti-lo no Cine Sesc essa semana. O filme vai contando dessa transformação, dessa radicalização da população no Irã. E aí eles vão nos contando, né, nos narrando... É um filme iraniano. É um filme iraniano. E eles vão mostrando esse sujeito que serviu o país na guerra do Irã, e que agora volta, ele não morreu na guerra, ele é um sobrevivente. Na guerra, né? Irã-Iraque. Isso. E ele retorna pro Irã, e agora ele tem ele acredita ter essa missão de limpar a cidade dele, que é uma cidade sagrada, Teherã, que ele acredita que ele deve limpá-la das prostitutas. E aí, como um serial killer, ele começa a assassinar prostitutas de forma reiterada e mais ou menos explícita. E a sociedade iraniana parece estar tranquila com isso. E aí o resto é o desenrolar da trama, que é um filme muito bom, rendeu uma indicação em Cannes de melhor atriz para a atriz que faz a personagem principal, agora não me lembro o nome dela. Aparentemente já está ou vai estar na plataforma Mubi. Ai, maravilha, maravilha. O Holy Mubi é sensacional. Tem muitos filmes bacanas ali, é verdade. E alguma série, Rita? E aí eu indicaria The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya. Ela acabou de acabar, a 5ª temporada ainda não está disponível nos streamings no Brasil, então eu estou esperando, né, para não assistir pirata, tô esperando ver quando vem para os streamings de cá, mas a série toda está baseada num livro curtíssimo de uma autora canadense, a Margaret Atwood, que escreve o conto da Aya nos anos 80, quando a sua imaginação política, sua distopia, é pensar o que poderia ser, como poderia ser, o que poderia vir,
de um levante cristão fundamentalista, terrorista cristão fundamentalista nos Estados Unidos. E aí ela produz essa ficção distópica da sociedade estadunidense. Daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão que é melhor censurar previamente todos os narradores de distopias, porque elas se realizam. Breno, eu vou te contar que é só o que a gente aprende fazendo estudos de cultura. Assim, é que tem essa distopia se realiza. Essa capacidade de imaginação política, ela nunca é sobre o futuro. Esses autores, eles estão nos narrando o tempo presente. Né? As tendências do tempo presente. Né? Eles capturam uma energia numa certa direção, como diz o Frederick Jameson. E nisso está a genialidade artística, porque muitas vezes isso não está aparente na época em que eles escreveram. Exato. Isso a gente vai se dar conta 20, 30 anos depois, e alguém vai se lembrar, puxa, escreveram sobre isso. Foi escrito antes.